A família não pode pensar só que o filho está lá e que vai haver sucesso. A família tem que ter um plano A. E o plano A não é o desporto. O plano A é a escola. Exatamente. Esse é o plano A. O plano A é o filho estudar. Como é que é? Queria que o professor repetisse isso. O plano A? O plano A é a escola. O plano A da família deve ser a escola. A escola. Deve ser a escola. Deve ser o puto passar de classe, adquirir conhecimento. Sucesso desportivo, depois é que é o plano B. Depois vamos ver. Se ele conseguir sucesso desportivo, fantástico. Saudações desportivas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Jogo da Vida. Eu sou Sidónio Malamba e hoje convido-vos a falarmos de um tema bastante sugestivo dentro do desporto nacional e no desporto geral, que se trata do treino invisível. Seus benefícios, suas desvantagens, limitações. E para ajudar-nos a compreender este fenômeno, hoje temos como convidado uma figura ímpar no desporto nacional e em particular do basquetebol. Professor Raul Duarte, seja bem-vindo ao Jogo da Vida. Boa tarde e é um prazer muito grande estar aqui contigo, Malamba. Primeiro pela tua simpatia, por esse sorriso sempre estampado no rosto. Depois, por ser um momento de conversa, de debate e se calhar de tentarmos também influenciarmos jovens e não só naquilo que é a vida desportiva. E pronto, e vamos então aqui à nossa conversa. Esse é de facto o nosso objetivo, trazer aqui pessoas que tenham bagagem suficiente para podermos tratar de assuntos que possam influenciar aqui a nossa juventude, na verdade a ter como opção os melhores caminhos, né, para poder então ter sucesso tanto na carreira desportiva como no geral, não é? E para que as pessoas tenham noção, gostaria, principalmente para a nova geração, gostaria que o professor Raul pudesse aqui apresentar um pouco daquilo que é o seu bilhete de identidade. E já são muitos anos. Eu sei que neste momento o professor está como treinador principal da equipe do Petra de Luanda, da equipe B, que também está a participar no campeonato nacional. Mas a nova geração precisa saber e conhecer um bocado mais de quem é o professor Raul Duarte. Bom, vamos lá resumir. Em 1974, descubro pela primeira vez uma bola de basquete, que havia uma bola de basquete, que havia o basquetebol, porque até então era futebol e hóquei em patins de uma maneira geral. Em 74, quando vou para o atual Angola Canini, que naquela altura era João Crisóstomo, eu tinha um colega que andava sempre com uma bola debaixo do braço, uma bola de basquete, e a partir daí entrei em contacto com o jogo. Com a modalidade. O João Crisóstomo tinha um pavilhão, que era o pavilhão feminino, que tinha um campo de basquete e depois tinha 3 campos de basquete, mini basquete, em asfalto. Isso na parte exterior. Havia esses 3 campos. Coincidência, um ano depois vou viver ali para o Vila Clotilde, onde atravessava a estrada e estava no campo do Vila. Era mesmo só atravessar a estrada. Começou ali então? Bom, a partir daí aquilo ficou uma febre. Estive no Vila até 1982, a partir de setembro de 82 fui para o Inter. E simultaneamente a partir dessa altura continuei a jogar e tornei-me treinador com 19 anos, ainda tinha 19 anos quando a senhora Domingas Trajano incumbiu-me de treinar a equipa de sub-16. Mas porquê tão cedo? Olha, sabe que algumas vezes nós dizemos coisas que acabam por marcar, e isso aconteceu no BIE, portanto fomos jogar ao BIE em setembro ou agosto de 1982,
E é curioso que eu estava ao lado da chefe de departamento, a senhora Domingos Trajano, e eu olhei para a equipa sub-16 e fiz um comentário, se calhar mais de ignorante do que propriamente de alguém que conhecia, a modalidade, exatamente. Eu fiz um comentário de que aquela equipa podia jogar mais do que estava a jogar. Eu acho que é um comentário de alguém que... É ignorância. É ignorância e atrevimento. Adepto também da modalidade. Se calhar. Então, acontece que nós regressamos a Luanda, a equipa estava a disputar o campeonato, o torneio aberto, naquela altura, e em outubro termina o torneio aberto e ela convida-me, toma a decisão de convidar-me para treinar este grupo de jovens de 15, 16 anos, ou 14, 15, sim, na 14, altura 15. Sem alguma formação. Não tinha formação absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. E o curioso é que esta equipa termina em 7º lugar no torneio aberto e depois termina em 3º no campeonato provincial e consegue apurar-se para o campeonato nacional. Um ano depois o Inter decide, porque o Ferroviário de Angola fecha as portas do basquetebol feminino e grande parte desse grupo vai para o Inter. Okay. E inicialmente é treinada por um treinador cubano que estava aqui em missão de solidariedade. Okay. E poucos meses depois desse treinador acaba a sua missão e regressa a Cuba. E eu com 20 ou 21 anos assumi a equipa sénior feminina com atletas mais velhas do que eu. E a partir daí já são 41 anos de treino. Portanto, comecei muito novo, muita curiosidade. O professor Raul foi treinador das equipes de feminina, não é? Do Inter. 19 anos de Inter, 19 anos de basquetebol feminino, portanto cerca de 9, 10 anos no Inter. E também de equipas masculinas. E depois ainda lembro-me do professor no Libolo. Depois da Nocal voltei para o Inter para treinar o masculino e a partir daí só treinei durante 3 ou 4 meses o feminino do 1º de agosto e a seleção nacional nessa altura. Porque depois vou para o Libolo em 2008, depois Lusíada e depois Inter e agora Petro Atlético. Portanto, já são muitos anos de treinamento. Muitos anos de treinamento, muitos clubes também. Seleções nacionais, femininas, participações em africanos, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos. Então já temos. O professor Raul, durante esse período, também foi fazendo aquilo que, na verdade, é uma imposição, uma exigência daquilo que são as federações com relação a licenças, A's, B's, enfim, não sei como é que é no basquetebol. Olha, isso é um processo que infelizmente nós não conseguimos tornar essa atividade regular. A minha primeira formação de treinadores foi em 1986, se não me engano, monitores. Em 1989, para ver o tempo que passou, fiz o nível C, que é hoje o grau 1, equivalente ao grau 1. Portanto, isto 89, mais ou menos em 2000 fizemos o grau 2 e em 2002 fizemos o grau 3. Portanto, toda a minha formação foi feita em Angola. E depois tem que haver o complemento, não é? O complemento é observar outros colegas trabalhar, quer cá. Vi o Vitorino Cunha treinar, o professor Vitorino Cunha, vi o professor Mário Palma treinar, vi o professor Vladimiro Romero treinar. Grandes nomes do basquetebol, dos 3 que acabei de mencionar, fui adjunto de 2, do Mário Palma e do professor Romero. E depois há uma pessoa que acaba também por influenciar bastante aquilo que eu sou hoje como treinador, que é o António Henriques, o Tonecas. Acaba por influenciar em função do grande nível de organização que ele tinha. Portanto, eu trabalhei com o Tonecas durante pelo menos 2, 3 anos.
pelo menos 2, 3 anos. E eu não me lembro, pode haver um erro ou outro, do Tonecas dar um treino sem com que ele estivesse devidamente programado, escrito. E isso serviu para a minha vida toda. Portanto, eu não dou um treino sem estar programado, e o Tonecas é o grande responsável, no fundo, por isso. O professor Raul é conhecido por essa exigência, essa organização, esta disciplina. Porque eu acho que tive bons mestres. No fundo, é uma questão de ter bons mestres e querer seguir os mestres. Portanto, eu hoje sou treinador profissional porque queria ser como Romero, como Mário Palma, como Vitorino e como Tonecas, que apesar de ser treinador da Seleção Nacional e também treinador do Sporting e do Ferroviário, não era um treinador profissional. Portanto, ele conciliava a sua vida profissional com a atividade de treinador, e mesmo assim tinha sempre os treinos de vida. Na verdade, naquela altura, todos acabavam por conciliar várias atividades, como foi também o caso do professor Raul. Como é que... Eu fiz uma opção muito cedo, sabe? Eu cheguei à conclusão de que eu, como jogador, não ia atingir outros patamares. Isso é lógico. Portanto, eu acho que a última época em que eu joguei deve ter sido a época 2085-86. Depois disso não joguei mais. Eu em 85-86 tinha 24 anos. Tinha 23 ou 24 anos. Eu sou de 63, portanto, tinha 24 ou 23 anos. E a partir daí decidi que não ia continuar a jogar, e optei pura e simplesmente pela atividade de treinador. E repito, Malamba, muito influenciado pelas pessoas que acabei de mencionar, porque acabaram por eu pensar, eu quero ser como essas pessoas, eu quero seguir essa carreira e vou aprender com eles, e pronto, cá estamos. Bem, já percebemos bastante que estamos perante ou mediante uma figura que tem bagagem suficiente para falarmos daquele que é o tema principal hoje, o jogo invisível. Não sei, sabe? Não sei. Aí, nessa parte aí do jogo invisível há muito assunto ligado à parte médica, à parte biológica, que poderei ter algum conhecimento, mas não tenho conhecimento total. Claro, mas vamos falar sobre, com certeza. Sobre aquilo que eu puder. Fama, redes sociais, exposição mediática, enfim, falta de descanso, são alguns predicados, se calhar, de algum fruto, de algum jogo invisível, não é, que pode beneficiar ou se calhar até limitar qualquer sucesso de um atleta, não é, professor? Eu acho que não há benefício nenhum. Eu acho que hoje não é, se calhar, como no meu tempo, se calhar no teu tempo também, Malamba, não havia a informação que hoje... Com certeza. Que há, a informação disponível que temos hoje em relação às coisas benéficas e às coisas maléficas para um desportista. Fala-se muito hoje, por exemplo, da importância do sono. Diz-se, por exemplo, que o Ronaldo e o LeBron e Messi dormem, por exemplo, 11 horas por dia, que incluem essas 11 o dormirem após o almoço. Bom, mas são jogadores de top e que têm carreira consolidada, e é natural que alguém que inicie a sua carreira desportiva não tenha essa disponibilidade, porque alguns... tanto. Exatamente, porque alguns conciliam a sua vida desportiva com os estudos, por exemplo. Exatamente. E isso acaba por limitar, mas mesmo assim eu acho que a questão do sono é fundamental. E se nós pensarmos, por exemplo, que também há estudos que falam sobre isso, eu posso ficar acordado toda a noite e durmo durante o dia. Não é a mesma coisa. Porque o nosso organismo é um relógio. E ele vai acabar por se desestruturar completamente. Então, é fundamental que se respeite as horas de sono e a noite. À noite. Depois, eu acho que a outra questão que é fundamental é a alimentação.
não é? Temos que procurar, mesmo dentro das nossas dificuldades atuais, porque há mesmo muitas dificuldades hoje em relação ao aspecto financeiro, mas temos todos que fazer um esforço de ir à busca de alimentos que sejam mais acessíveis, mas que tenham as mesmas propriedades, quer em relação aos carboidratos, quer em relação às proteínas, quer em relação às frutoses, portanto ao açúcar. Temos que ir à busca desses alimentos que permitam com que nós consigamos suportar aquilo que são as cargas do treino. Portanto, eu penso que essa questão da alimentação, do repouso e depois do treino, treinar bem, não é ir ao treino, mas é ir ao treino para treinar, para querer evoluir, para querer crescer, acabam por ser fundamentais naquilo que é o desenvolvimento de um jogador. Então, a questão, Malamba, do treino invisível, se nós podemos evitá-lo, se pudermos evitar ir a uma festa, irmos a ou ficarmos a noite toda no telefone, nas redes ou no sociais, computador, ou nas redes sociais. hoje em dia. É de evitar, porque se nós temos sonhos, nós temos que fazer algumas cedências. Alguns sacrifícios. Porque só dessa maneira que poderemos chegar lá. E há muitos exemplos. Muitos exemplos pelo mundo fora e cá dentro, que as suas carreiras de sucesso foram consolidadas através de muito esforço, muita dedicação, muito sacrifício. E o contrário também é verdade. E o contrário, também nós tivemos muitas pessoas, muitos jovens que tinham um potencial fantástico e que, em virtude de não terem cuidado da sua carreira, do seu corpo, que é o seu instrumento de trabalho, acabaram por ter carreiras muito curtas. Exposição mediática. Como a fama de alguns atletas, não é, pode influenciar no trabalho da equipe técnica, do treinador. Do treinador, pois é. Eu costumo dizer aos jogadores que hoje, infelizmente, há um excesso eles têm um excesso de informação. Há um excesso de informação. E os jogadores têm que procurar selecionar bem quem é que, na verdade, pode... não vou decidir, mas acabar por ajudar. Hoje em dia, muita interferência ao empresário, ao amigo, à família, à pressão ao pai, do público, à família, público, o pai, ao jornalista. O jornalista, a imprensa, então, não é? Há muita. Como é que gera isso como treinador? Eu acho que há muita pressão negativa. Como é que gera esse conflito como treinador? Olha, eu ando sendo verdadeiro, sabe? Eu acho que o fundamental num treinador é dizer a verdade ao jogador. Eu acho que nós não devemos enganar absolutamente ninguém. Se o jogador tem dificuldade A, B, ou o jogador tem a potencialidade A, B, nós devemos fazer questão de mencionar que ele tem determinado potencial. Mas, por outro lado, ele pode também trabalhar a debilidade Y, X, Z. Porque se nós estivermos a falar de jogadores em processo de formação, e vamos falar, por exemplo, de um adolescente de 14 até aos 23 anos, ele está num processo de formação. Portanto, ele vai estar pronto a partir dos 22, 23 anos. Eu estou a falar mais uma vez de cerca de 10 anos de processo de treino. 10, 12 anos de processo de treino. Infelizmente aqui nós não levamos isso muito em consideração. Os jogadores chegam muito tarde à prática desportiva. É verdade. E isso acaba por influenciar também naquilo que é o seu desenvolvimento. Obriga, de certa maneira, os treinadores a correrem contra o tempo. Mas se cumprirmos com todas as etapas, eu acho que conseguiremos formar bons jogadores. Voltando à questão que o Malamba me coloca, hoje, infelizmente, há mesmo excesso de informação, há uma interferência muito grande, exterior, por parte de pessoas que pouco percebem de treino. E que o próprio atleta confia bastante. O jogador tem confiança nele, confiança no agente, que é uma figura para mim muito controversa, porque eu acho que o agente no nosso país não desempenha
real papel que ele deve fazer. Portanto, ele não pode ser só uma pessoa que redige o contrato do jogador e depois não acompanha o dia a dia do jogador. Portanto, eu penso que o papel do agente é acompanhar o dia a dia do jogador, e principalmente quando ele é muito jovem. E ainda tem um pai que pensa depois, que percebe tudo, ou alguma coisa. O pai percebe de tudo e quer resultados imediatos. Não, e algumas vezes pensa que está diante da mina de ouro ou a mina de diamante. Quer resultados imediatos. Ele está a ver já ali os cifrões, e pronto, daqui a algum tempo este jovem vai resolver o problema de toda a família. Exatamente. É caricato porque noutra hora era o contrário. Os pais diziam, não vais para aí, tens que ir para a escola. Exatamente. Mas hoje, muito honestamente, hoje há pais que fazem uma pressão muito grande sobre os filhos para irem praticar desporto, porque eles veem no desporto uma oportunidade para que o filho e a família consigam resolver problemas sociais. E há outros casos ainda, Malamba, há casos também de pais que não conseguiram atingir um nível de desenvolvimento no jogo, na modalidade, no caso basquete ou no futebol. Ele tentou, mas não conseguiu. E algumas vezes olha para o filho e vê potencial no filho. E então ele quer que o filho seja aquilo que ele não foi capaz de ser. Claro. E aumenta a pressão, uma pressão muito grande sobre o filho, e acaba por criar problemas psicológicos muito grandes no filho, porque algumas vezes ele ouve algumas coisas do treinador e depois chega a casa e ouve outras. E há pais, inclusive, há clubes lá fora que proíbem os pais de ver os jogos. É verdade. Já há muitos casos. Porque, inclusive, há pais que lutam, há pais que interferem na decisão dos treinadores, dos árbitros. Há uma confusão muito grande à volta dessa situação. Então há clubes que proíbem os pais de ver os treinos, não permitem que vejam os treinos, nem algumas vezes impedem que determinado pai vá ver o jogo do filho. Briga com o treinador, exige que o treinador tenha que colocar o filho a jogar. Eu, ano passado, por exemplo... Na posição errada, na outra... Não, isto aí o importante é o filho dele, é o umbigo. Mas ano passado fui coordenador da formação do Petro, e tive 90% dos jogos eu estive presente. E isso que nós estamos aqui a conversar é muito mau. É o filho a passar a bola e ele a dizer para lançar. E o filho passou, porque a decisão do filho era melhor, porque o colega estava melhor posicionado para lançar. E ela dizia, lança, deixa tu. E o treinador dizer, passa. Mas o filho passou porque é uma regra. O colega estava melhor. Estava melhor, e o pai a pedir para o filho lançar. O pai a obrigar o filho a driblar para penetrar para o cesto. Então tem que ter mesmo muita paciência. E algumas vezes acabamos mesmo por falar com os pais à parte para que... Sem citar nome, e fazendo aqui uma pergunta bem direta, professor, sem citar nomes, lembra-se de algum episódio assim que teve que gerir conflito, não é? Entre performance e exposição mediática de um atleta? Olha, eu sou bom nisso. Por isso é que eu estou a fazer a pergunta direta, porque eu também acompanho o trabalho do professor e sei que tem feito isto. Eu não tenho problema nenhum com isso. O meu objetivo sempre é defender o clube e defender a equipa. Esse é o grande princípio, e desde sempre. E eu acho que nesse aspecto também aprendi bem com os melhores. Então a ideia é, se tiver que deixar ficar alguém de fora porque ou não treinou bem, ou é super egoísta, ou tem um ego muito grande, vai ficar de fora, sem qualquer tipo de problema. Mas não deixo de falar sempre com o jogador. Sempre. Antes, durante, depois. Não deixo de falar com os jogadores. Quer no meio do grupo, quer à parte, não deixo de falar com eles e não deixo de explicar-lhes o porquê da decisão e da importância de se mudar comportamentos. Porque nós estamos a falar de uma modalidade coletiva, onde ninguém se pode colocar acima da equipa.
E algumas vezes alguns clubes também funcionam mal nesse aspecto. muito mal. Mas não é clubes, sabe? Eu acho que é a figura do treinador. E aí deixe-me só contar-lhe um episódio que eu conto sempre que posso, eu conto esse episódio. O Fernando Sousa, hoje dirigente do Vila, né? E o Vila subsistiu esses anos todos, ou sobreviveu esses anos todos, muito à custa por conta dessa figura, do Fernando Sousa, que tem recebido várias homenagens e merecidas homenagens. Foi meu treinador com 14 anos, portanto 13, 14 anos. E ele no juvenis, naquela altura era juvenis, hoje é sub-16, ele fazia uma coisa, portanto ele não convocava 12 jogadores, nós éramos 15 ou 16 e todos éramos convocados. E sabe como é que ele escolhia os 12? Por ordem de chegada. Se o Malamba chegasse, e ninguém tinha número de camisola, eu conto isso, ninguém tinha número de camisola. O Malamba era o primeiro a chegar, está aqui a tua camisola. Eu chegava a seguir, está aqui a outra. O 13º a chegar ia para o banco ao lado dele e fazia estatística. Portanto, nós com 14 anos já sabíamos fazer umas bolinhas ali na folha de estatística para saber o que é que o colega tinha feito durante o jogo. Portanto, foi assim que ele disciplina faz parte da formação. Exatamente. E o que é que há hoje? Hoje, nos escalões de formação, no basquete, até no mini-basquete, isso já ocorre, no sub-14 e no sub-16, os treinadores optam muito pelo resultado em função daquilo que é o processo de formação do jogador. E independentemente de ele treinar muito, ou treinar bem, ou de respeitar regras ou não, acabam por pôr de lado a disciplina. Acabam por pôr de lado esses fatores educativos que vão ser levados para a vida toda. Próprios da formação. Vão ser levados para a vida toda. Vão ser levados para a vida toda. O ir treinar sempre, o chegar sempre a horas, vão ser levados para a vida toda. O respeitar o colega. Respeitar o colega, porque isso é uma questão de respeito do colega. Chegou tarde, o colega chegou cedo. Respeitar o treinador. Respeitar o treinador, respeitar a equipa, respeitar o clube. Então, isso são princípios que eu comecei a aprender cedo e não abdico deles. Nem com as pessoas com quem trabalho hoje, nem com os meus filhos no passado e com o meu neto hoje. Portanto, eu acho que são alguns valores que nós vamos, infelizmente, perdendo, que acabam por não ajudar em nada aquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade e que nós temos que influenciar de forma positiva. Verdade, prejudica gravemente depois no futuro o processo ou até mesmo o alcance do sucesso desses atletas. Porque ele pensa que é fácil, não é? Chegar lá é fácil, mas não é fácil. Tem que ir lá todos os dias, tem que chegar a horas, tem que se dedicar bastante durante o treino. Se for possível, não fazer o treino invisível, mas fazer o visível, pegar uma bola e fazer mais alguns arremessos, jogar 1 contra 1 com um amigo, e para que possa, na verdade, evoluir, porque não há evolução sem esforço, sem sacrifício, sem horas de treino. Hoje em dia também porque o desporto na verdade tornou-se um grande negócio, não é? As direções também tendem um bocado a ir para o lado daqueles atletas, apoiar aqueles atletas que são mais mediáticos, enfim, e acabam não apoiando alguns treinadores que têm essa forma de pensar, de agir. Pois é. Eu acho que no fundo nós andamos todos um bocadinho distorcidos daquilo que deveria ser o normal. Todos no fundo queremos ganhar notoriedade, queremos ganhar visibilidade social. E os atletas hoje em dia ganham essa visibilidade muito cedo. Exatamente, mas repara, Malamba, o problema é que algumas vezes eles ganham essa visibilidade cedo, tudo bem. O apoio, por exemplo, da família é fundamental. A família e apoiá-lo de maneira positiva, claro, não de maneira negativa, transmitindo ao jovem de que ele já é o que não é, porque ele precisa de tempo para ser. Não é o agente influenciar também de forma negativa, solicitando, por exemplo, verbas que ele fez quase nada para merecer. E, por outro lado, há também a questão que colocaste, que é a questão dos dirigentes,
Porque quando eu falo da notoriedade e quando eu falo da visibilidade social, há alguns dirigentes que acabam por pressionar treinadores de maneira que as equipas, mesmo nos escalões de formação, vençam jogos, porque ele quer, através desse sucesso desportivo, ganhar prestígio pessoal. Com certeza. Mas o que acontece é que esse prestígio social, essa visibilidade vai ser curta, não vai ser longa, porque eu costumo dizer aos meus colegas que durante o início da minha carreira, da nossa carreira, o grande sucesso, o grande nosso sucesso não era nós ganharmos campeonatos, era vermos as nossas jogadoras representar a seleção nacional. Representar a seleção nacional de sub-18, representar a seleção nacional sénior. Isso era o reflexo do que nós estávamos a fazer bem as coisas. Eu repito isso muitas vezes. Ver a Itelvina, a Manu, a Irene, a Thelma, que nós fizemos, nós influenciamos no crescimento dessas pessoas, e desculpem lá os outros nomes, das Vandas, que chegaram à seleção nacional com 17, 16 anos e que continuaram na seleção nacional por algum tempo. Esse era o sucesso, era o nosso grande sucesso, a nossa grande satisfação. Não era o nós termos ganho o campeonato X ou Y, até porque, também repito isso muitas vezes, nós treinamos muitas equipas de formação, mas se olhar para aquilo que é o meu currículo, só tenho 2 campeonatos de júniores, de sub-18. Só tenho 2. Durante 20 anos de feminino, só tenho 2 de sub-18. Porque quando nós sentíssemos que alguma jogadora de 15, 16 anos tivesse condição para ir para a equipa sénior, imediatamente para a equipa sénior. Faziam logo a transição. Imediatamente para a equipa sénior. Não olhando que poderíamos prejudicar a tua equipa. Nós temos chances de ganhar. Quando pudermos ganhar, por sermos mais fortes, vamos ganhar. E foi assim que nós ganhamos o campeonato em 1984 no Sumbe, foi assim que nós ganhamos o campeonato de 1985-86 no Bié. E, entretanto, depois ganhamos 10 ou 11 campeonatos em séniores, mas antes tivemos que fazer um trabalho razoável, um bom trabalho, para que as jogadoras conseguissem desenvolver e pudessem chegar então às diferentes seleções nacionais. Isso era a nossa satisfação. Não era propriamente o meu ego, não. Eu ganhei o campeonato nacional de sub-16, ou eu ganhei o campeonato nacional. Está bem? E esses jogadores com os quais tu ganhaste o campeonato nacional de sub-16 e sub-18, onde é que estão? Onde é que param? Qual é o nível que eles atingiram? Esse é que é o problema. Mas isso não depende só dos treinadores também. Depende do processo de formação dos treinadores, da questão pedagógica, das formações que têm que ser frequentes, regulares, mas que infelizmente não acontece. Professor, noutrora o treinador, hoje em dia é muito mais diferente, né? Mas noutrora o treinador tinha que ser treinador, psicólogo, preparador físico, seccionista, estatística, enfim, tinha que um senão de predicados, porque hoje não, né? Hoje há uma equipa muito grande. Mas isso em clubes de elite. Sim. Porque essa realidade continua em 80% ou 70% do basquetebol nacional. Onde o treinador é um pouco de tudo. É verdade. É o homem que leva as bolas nas costas, né? Como eu levei várias vezes da Liga Africana até a Cidadela. Em alguns casos até vira um motorista. Também. Pois é. Também. Tem que levar a equipa para não atrasar. Exatamente. Também. Então, essa realidade, há alguns clubes que têm hoje condições para ajudarem o treinador no desenvolvimento das suas tarefas. Há alguns clubes, mas são poucos. São mesmo poucos. Por que é que eu citei fiz esta pequena introdução para entrar diretamente para a minha pergunta? Como proteger mentalmente um atleta que se torna famoso muito cedo e que atrai, não é? A mídia atrai, todo mundo vai
muita gente a aconselhá-lo, a dizer que ele é o maior, porque deram conta de alguma, sei lá, de algumas coisinhas que ele pode vir a ser um grande atleta. Como aconselhar mentalmente este atleta? É muito difícil. No nosso contexto é muito difícil. Eu acho que, tudo poderia começar com a base familiar. Tudo poderia começar por aí. Porque, deixa-me só... Mas na verdade, para a questão... desculpa lhe cortar, professor, interromper aqui o raciocínio, mas na verdade há familiares que não estão também bem informados dentro daquilo que podem contribuir no sucesso desportivo do filho e acabam sendo influenciados por agentes que rapidamente influenciam os seus familiares. O cenário é complicado. O cenário é mesmo complicado. Há pais, por exemplo, que não sabem onde é que os filhos treinam, com quem treinam. E há outros pais que acompanham muito de perto a carreira desportiva dos seus filhos. E há casos, por exemplo, de pais que têm boas conexões com o treinador lida muito bem com ele, mas, por exemplo, acontecer o filho viajar no domingo e o treinador ligar no sábado para saber se está tudo bem, e o pai não dizer que o filho vai viajar no domingo e vai ausentar-se do país e vai para uma universidade ou seja lá o que for. Entende? Há aqui muitos problemas de caráter. Há também muitos problemas de caráter, porque se o pai age dessa forma, acho que não está a educar da forma como deveria o seu filho. E depois há o problema dos aliciamentos. Hoje em dia, cada vez mais. Muito. E hoje em dia, cada vez mais, um bocadinho reflexo daquilo que é o nosso contexto social. Não podemos fugir dessa realidade. Não dá para ignorar. Né? Não podemos. O contexto social é muito complicado, então cada oportunidade que o pai tem de venderem-lhe o sonho de que o filho no sítio X ou Y vai estudar, vai jogar e que poderá ter um futuro melhor, e se eu aqui não tenho condições para que ele tenha ou consiga atingir esse sonho, esse objetivo, é natural que eu diga sim. O problema é que essa pessoa que me está a vender o sonho, e hoje, por exemplo, a questão das universidades americanas, que antigamente o dinheiro entrava pela porta do cavalo, hoje é direto. Portanto, hoje as universidades americanas estão a movimentar milhares ou milhões de dólares. Portanto, há jogadores na NCAA hoje a ganharem coisas que não ganham na Europa, mesmo nas equipas profissionais ou nas equipas B desses clubes, por exemplo, da realidade que eu mais acompanho, que é a espanhola. Então, essas pessoas, ao levarem jogadores para fora do país, eles não fazem isso porque amam muito o filho desse camarada, não, ou dessa pessoa. Ele está a pensar nos benefícios que ele poderá ter, no dinheiro que poderá adquirir. E depois, muitas vezes, essas crianças, esses jovens, ficam à sua sorte, porque há uma série de fatores que depois não acabam por não ajudar. Primeiro aspecto é que muitos deles saem daqui com a idade que não é real. Não é? Portanto, ele vai... Temos esse problema social aqui. Temos esse problema. Ele, por exemplo, ele no bilhete poderá ter 16 e ter mais 3, 19. Depois ele tem ainda a questão do atraso, ele está atrasado do ponto de vista estudantil, ele não tem o inglês. Então, quando ele chega aos Estados Unidos, os seus primeiros 2, 3 anos, ele joga com crianças de 13, 14 anos, que não lhe vai ajudar no seu crescimento basquetebolístico. E depois, os americanos estão muito voltados. Eu tenho muita sorte de ir para uma universidade com um bom staff, bons treinadores, e que se preocupam com o desenvolvimento do jogador, ou ele vai ser um poste e não tendo altura para poste, mas porque aquela equipa precisa de um poste. Então ele não se vai desenvolver. E ao não desenvolver, vai trocar de universidade no ano seguinte. Portanto, ele vai andar a trocar de universidade todos os anos e vai descendo de nível, do nível competitivo,
e não vai atingir sonho nenhum. E depois há o problema também da questão estudantil. Então, há aqui muitas coisas para nós conversarmos, para poder proteger mentalmente. Proteger toda a gente, proteger a família, proteger a criança que saiu daqui, ou o jovem que saiu daqui, para uma realidade, uma cultura completamente diferente. Então, mas eu penso que é muito difícil neste momento nós protegermos. A única coisa que eu aconselho aos treinadores que trabalham nesse tipo de situação é conversar e esgotar todas as possibilidades, porque depois depende muito da família. Já não depende de nós, depende da família. Será esse o conselho mais importante que dá a quem lida com a fama e a competição? Um bocadinho, quando o Malamba falou, eu ia falar um bocadinho da comunicação social. Redes sociais. E não só, mesmo a nossa própria comunicação social. A nossa comunicação social tem um problema. Há um puto de 16, há um puto de 20, de 21, que faz hoje um bom jogo. Ele, por ter feito esse bom jogo, vira uma estrela. E de repente, nós não temos o cuidado de acompanhá-lo e de analisar as coisas. Analisar o cotidiano dele, como é que se comporta no treino. Porque depois ele não volta a marcar 21 pontos nunca mais. E porque nós também não somos capazes de analisar que o jogo não tem somente uma fase, o ataque. Depois tem uma fase que é mais importante, que é a defesa. O estar disponível para sacrificar-se em prol de a capacidade de sofrimento que ele tem no treino e fazermos compreender a toda a gente que os grandes atletas, pelo menos deste país e do mundo, não foram aqueles que fizeram um bom jogo nem uma boa época. Foram aqueles que jogaram ao mais alto nível durante 10, 12, 15, 20 anos. Isso aí é que é uma estrela. Não é aquele que joga um aninho, uma época. 2 anos bons, depois desaparece. O nível desce muito. Exatamente. Então, isso que o professor está a dizer. É um problema. Enquanto diretor desportivo, na altura no Petro, nós tivemos um atleta com um potencial muito forte. Não era um jogador muito promissor. Sem citar nomes, todos viam nele, daqui a 3, 4, 5 anos, que seria um craquista, uma estrela. Mas tinha todos esses defeitos, não é? Chegava tarde, mesmo vivendo muito próximo do clube, não treinava com aquela intensidade, o apoio dos pais, talvez por influência da comunicação social, não era dos melhores, porque, sublinhando aqui o que o professor disse, do exemplo, podia entrar 15 minutos do fim e era considerado o melhor jogador em campo. Depois aos lobbies, não é? Exatamente. Depois aos lobbies. Tudo isso eram os treinos invisíveis que atrapalharam bastante a carreira deste referido atleta e que acabou por não se tornar ser a estrela que se esperava ser, não é? Hoje, infelizmente, o pai já reconheceu, mas tarde, muito tarde, infelizmente, e a carreira do seu filho, que poderia ser muito maior, pronto, foi razoável, foi imediato. É um problema, é mesmo um problema. Há aqui um conflito muito grande. Eu não conheço nenhum craque aos 15, 16, 17 anos, 18 anos. Eu não conheço nenhum craque. Concordo. Eu não conheço nenhum craque com Mas a comunicação social já diz que craque. Não conheço nenhum craque. Eu conheço jogadores promissores. Aqueles que vão ter que continuar o seu processo de formação até os 22, 23 anos, para que depois possam ser, na verdade, jogadores prontos. E depois há aqueles desenvolvimentos, há aqueles talentos que têm um desenvolvimento precoce, que aos 17, 18 anos são casos raros. Têm uma maturidade muito grande. São casos raros, não é? São casos muito raros. Mas
que acontece. Acontece, claro. Aqui no nosso país tivemos alguns casos, quer no futebol como no basquete, sim, no handball, no handball feminino, no basquetebol feminino também. Aconteceram casos de jovens com 17, 18 anos precocemente terem uma maturidade fantástica, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista técnico, quer inclusive de tomadas de decisão, que é uma coisa muito difícil de se naquela idade, nessa faixa etária. Mas acontece. Agora, craques aos 17, 18, 17 anos... Não é a regra, não é normal. Não existem. Eles têm que continuar o seu processo de formação até entre os 21 e 23 anos para, na verdade, estarem prontos para a alta competição. Essa é que é a parte mais difícil hoje em dia dos encarregados aceitarem, dos tais agentes aceitarem. Dos pais aceitarem. Esse processo, não é? É um processo que tem que ser respeitado. Porque nós falamos muito da questão das redes sociais, falamos muito das publicações que ilustram um smash, que ilustram um triplo, que ilustram um drible. Eu não vejo publicações nas redes sociais de alguém que consiga enquadrar bem com o jogador, que fez um bom contato, que fez um bom bloqueio defensivo, que deu um tampão. E esses jogadores são bastante valiosos, esses jogadores. Portanto, até porque estamos a falar de uma modalidade coletiva. E que tem diferentes fases de jogo. Nós temos 4 no basquete. Temos a defesa, temos o contra-ataque, a transição, temos o ataque e depois temos a transição defensiva. Então, os jogadores têm que estar prontos para essas 4 fases do jogo e aquilo que eu vejo é que nós só olhamos para um item da estatística, pontos convertidos. Porque há alguns jogadores, inclusive, que apesar de terem marcado 21 pontos, se as pessoas que olham para os 21 pontos olharem para o outro quadradinho a seguir, ou o quadradinho anterior, iriam ver que ele tem uma eficácia ou uma eficiência negativa. Porque nos outros itens, ou ele para marcar os 21 pontos fez lançamentos a mais, ou fez muitos turnovers, ou falhou muitos lances livres. Aqui, que nós não damos importância. E lá fora, por exemplo, para se contratar um jogador, olha-se bastante para aquilo que é a eficiência mais-menos dos atletas. Nós olhamos muito para os pontos convertidos. Então, isso também não ajuda, também não contribui muito para aquilo que é o desenvolvimento do jogador. E, mais uma vez, eu volto para as redes sociais, mas também falo para a nossa imprensa, a imprensa desportiva. Nós, a nível do clube, numa palestra, vá num encontro, numa reunião com os encarregados de educação dos meninos da formação, um dos encarregados, não é, diz que está triste ou chateado porque o treinador coloca o seu filho numa posição que não é a dele. Estamos a falar de um menino de 8 anos, não vá? Fantástico. Que não é o dele, porque ele é lateral direito, isso no futebol, mas colocam-no noutra posição, que inclusive ele também foi um atleta e que com aquela idade já sabia que era daquela posição e surpreende-se como é que na altura um atleta acha que o filho é daquela posição e não o colocam na posição que deviam colocar, não é? Inclusive, o pai foi lateral direito ou quê? Foi lateral direito. Inclusive, lançou um desafio, inclusive, não é? Não, nesta altura já dá para ver que... E eu, claro, né, conversei com o encarregado e disse, não, nesta altura, nessa idade, não existem posições já. Não é? É claro que ele pode ter mais apetência para ser um atacante ou para ser um jogador defensivo, mas devemos normalizar eles passarem por várias posições, não é? No sentido de depois também, inclusive, dei-lhe um exemplo, até o próprio avançado tem que ir na baliza. Eu ouvi uma entrevista há pouco tempo do Luís Henriques, treinador do PSG, onde ele fala disso. Também ouvi, por acaso. Nos escalões de formação, ele aconselha os treinadores
a pôr os putos em todas as posições, inclusive Na baliza. a irem para o guarda-redes. Porque o guarda-rede tem uma importância tão grande, é o único jogador, no caso do futebol, que consegue ver o campo todo, que consegue chamar a atenção de todos os seus colegas, alertando que tem um jogador a passar por aqui e por ali. Então, o avançado, se tiver também se passar por esta situação, ele vai ter noção do que é o jogo em si, no geral, né? Mas para fazer passar essa mensagem aos encarregados hoje em dia é complicadíssimo. Portanto, daí, hoje em dia, os encarregados serem dos principais. É muito difícil. É muito difícil. Porque ele já está preconcebido, não é? Exatamente. Ele está preconcebido. E hoje, para chegar ao atleta, a informação, se calhar, temos que fazer primeiro chegar ao encarregado, porque o atleta, normal, não é? O menino confia mais no seu pai do que no treinador. Meu pai. E hoje, primeiro, se calhar, temos que começar a educar os encarregados, os pais. Eles vão ir fazer uns cursos de treinadores, se calhar, é a solução. Senão, atrapalham bastante aquilo que é a evolução dos meninos. Sem dúvida alguma. Também sentiste lá no basquetebol, no seu dia a dia? Sem dúvida. Sem dúvida. E o melhor caminho é o treinador ter a frontalidade quando sentir que essa interferência é prejudicial para o seu trabalho, falar primeiro com o encarregado, com o pai. Falando sério. E depois, se obrigar, é fechar-lhe a porta, não é? Infelizmente. O senhor não vê nem mais treinos. E no nosso campo também não vê mais nenhum jogo. Agora, quando for num jogo fora daqui do nosso sítio, o senhor vai ver o jogo. De outra maneira, o senhor não vê mais nada. Porque eu gostaria que eles compreendessem que com essa interferência só estão a criar dúvidas. Claro. Estão a criar dúvidas, estão a pôr a cabeça cheia de coisas no miúdo, no seu filho, e só estão a criar dúvidas. O problema é esse, são dúvidas, atrás de dúvidas. O puto não sabe se naquele contexto ele vai mesmo mudar a direção por trás das costas ou se muda a direção pela frente, como o pai, que foi ex-basquetebolista, no caso, na minha modalidade, está a dizer para ele fazer. Portanto, só está a criar dúvidas e muitas vezes as dúvidas não criam desenvolvimento. Não criam, porque depois vai criar resistências. E a resistência vai surgir de onde? Ou para quem? Para o treinador, porque ele acaba por conviver mais tempo, se calhar, com o pai, obedece e respeita também mais o pai, apesar de, conforme a idade for avançando, ele vai perceber claramente que quem domina aquela matéria não é o pai. Com certeza. É o treinador. Então, mas até lá há um conflito na cabeça muito grande jovem. Na cabeça há um conflito do menino. Há um conflito. Mas acha que é um dos piores treinos invisíveis hoje em dia? Essa interferência do pai, dos encarregados que pensam que estão a ajudar, mas não estão. Eu acho que deviam ter a humildade. É um problema muito grande. É mesmo um problema muito grande, Malamba. Essa interferência. Mas não é só... Eu tenho insistido nisso porque eu convivo com isso no dia a dia. Eu chamo a isso de meio ambiente. O seu meio ambiente, a questão do pai, família. Falo família porque ele pode ter um primo que foi jogador de basquete, pode ter um tio irmão mais velho, um irmão que foi jogador de basquete, e pode ter um agente, e pode ter o amigo, e depois mais o jornalista, mais o Instagram, mais o WhatsApp, e mais não sei o que mais. Então isso acaba por criar mesmo muitas dificuldades naquilo que é o trabalho do treinador. Acaba mesmo por criar muitas dificuldades, porque uma criança com dúvidas é a pior coisa que pode haver. Não, ele tem que estar confiante de que tem o apoio do pai, isso é fundamental, que o pai tem confiança em quem? No treinador, para que depois haja ali um pacto, porque tem que haver um pacto, e o pacto de desenvolver o filho, mas simultaneamente desenvolver os filhos dos outros, para que haja um desenvolvimento de quê? Da equipa, porque o objetivo é a equipa. Claro. Esse é o ponto. Então
Eu acho que há aqui fatores importantes, que é o apoio familiar, não a pressão familiar, é o apoio familiar, porque a família não pode pensar só que o filho está lá e que vai haver sucesso. A família tem que ter um plano A, e o plano A não é o desporto, o plano A é a escola. Exatamente. Esse é o plano A. O plano A é o filho estudar. Como é que é? Queria que o professor repetisse isso. O plano A? O plano A é a escola. Plano A da família deve ser a escola. A escola. Deve ser a escola. Deve ser o puto passar de classe, adquirir conhecimento. Sucesso desportivo, depois é que é o plano B. Depois vamos ver. Se ele conseguir sucesso desportivo, fantástico. Porque eu conheço muita gente. E sempre que eu tenho uma entrevista de alguém que tenha estado num clube de top, que tenha conseguido jogar numa seleção nacional e simultaneamente tenha conseguido fazer uma formação superior, eu envio para os meus jogadores. Sempre. Quer os miúdos de 14, 15 anos, como para os séniores. Sempre. Porque quando alguém com 26, 27 anos que tem que ir treinar handball, no caso basquete, profissional, e que depois tem que dedicar horas à seleção nacional e consegue fazer medicina, fantástico. E que são 6 anos de formação. Fenómeno. Fantástico. E eu falo de Isso medicina, é um grande exemplo. falo de medicina dentária, falo de engenharia, falo de muitas coisas. Então, há muitos exemplos espalhados hoje pelo mundo de atletas de alto rendimento que conseguem ter formação superior. E essa questão de nós estudarmos e simultaneamente jogar também ajuda o desenvolvimento do próprio atleta. Porque ele, ao adquirir conhecimento, vai compreender e algumas vezes questionar porque é que faz algumas coisas dentro do treino. E isso vai fazer com que ele cresça também. Ele vai perceber porque é que faz aeróbica, vai perceber eventualmente porque é que faz anaeróbica, porque é que faz velocidade de reação, vai perceber o que é isso de mecânica do lançamento ou da alavanca. Explosão. Ele vai perceber uma série de coisas. Então, o estudar, o adquirir conhecimento, vai contribuir imenso para que ele possa ser, na verdade, um bom jogador. E nós, internamente, temos, eu estava a falar do exterior, mas há aqui muitos bons exemplos, quer no feminino como no masculino. Neira Almeida fez formação superior, Elzira fez formação superior, Milton Barros fez formação superior, Carlos Almeida fez formação superior, e todos eles jogaram a um nível elevadíssimo, quer a nível de clube, quer a nível de seleções nacionais. Então, há muitos exemplos também internamente que nós podemos apontar. Eu apontei 4 ou 5 e há outros. Perdoem-me as pessoas de quem eu trabalhei. Costa e com quem eu trabalhei. Tem 2 licenciaturas, 2 mestrados. Exatamente. Então, eu acho que isso ajuda a compreender uma série de coisas, a compreender e até a proteger-se. Conforme ele vai adquirindo conhecimento, pode proteger-se dessa influência do meio ambiente. Se ele continuar sem conhecimento, não vou usar a palavra forte ignorância, mas se ele continuar sem conhecimento, ele vai ser mais facilmente ludibriado, influenciado de forma negativa. Se os pais compreenderem que o plano A, na verdade, é a escola, conciliado com o desporto, e pode ser que depois o desporto se torne a ferramenta para que, do ponto de vista social, ele evolua, cresça, melhore, mas que depois, como a carreira desportiva é curta, aos 32, 33 anos, ele tem o conhecimento adquirido na escola que lhe permita continuar a viver de forma desafogada. Então, esse é o primeiro plano que as famílias têm que ter para os seus filhos, para os seus encarregados. Professor Raul Duarte, uma autêntica aula. Eu penso que qualquer pessoa que esteja a acompanhar este episódio sairá daqui muito mais rico a nível de informação, principalmente naquilo que é a orientação da nova geração, não é? No intuito de poder engrandecer qualquer atleta. Penso que hoje a nova geração carece um bocado deste tipo de conhecimento. Daí então o meu convite ao professor Raul Duarte, que
Devo dizer que estou muito grato pela presença do professor Raul Duarte aqui e queria que deixasse uma mensagem, se calhar a essa nova geração, os desportivos, esteja ao público em geral. Olha, Malamba, eu primeiro agradecer o convite. Segundo, eu acho que nós vivemos, eu acho que é uma questão do mundo. Vivemos sob uma pressão muito grande. Nós, latinos, emocionalmente muito fortes, queremos que tudo aconteça muito rápido e algumas vezes a nossa paciência não é muito grande. E o conselho que eu quero deixar aqui é que tenhamos mais paciência uns com os outros. Quando nós vamos assistir um jogo, compreendermos que quem lá está, que até falhou uma bola, dedica-se muito tempo àquilo. Portanto, é apoiar, respeitar, compreender. Porque nós vivemos um momento muito complicado. E eu repito, a questão social, nós estamos a falar aqui dos jovens, das crianças, e há aqui uma questão que o contexto desportivo mudou bastante. Se antigamente eu falo se calhar de 20 anos já, ou 25, os clubes quase todos estavam no centro de Luanda, hoje grande parte dos clubes estão nos arredores de Luanda. E muitas das crianças que hoje estão no Ferroviário de Luanda, no Petro, no 1º de Agosto, no Sporting, não vivem no centro de Luanda. É verdade. Eles fazem um esforço, famílias e as crianças fazem um esforço fantástico para estarem todos os dias a horas no clube. Então eu acho que nós devemos, e eu quando digo nós, falo dos dirigentes e falo dos treinadores, fazer com que essas crianças saiam todos os dias felizes do treino, de maneira que elas possam voltar no dia seguinte. Fazer com que os sonhos dessas crianças sejam alcançados. Não os sonhos dos treinadores, nem os sonhos dos dirigentes. Nós trabalhamos nós temos que nos colocar ao serviço de, eu acho que isso é muito importante. Porque sem essa cooperação, sem essa compreensão, fica tudo mais difícil. O outro apelo que aqui deixo é que nós, na verdade, precisamos de falar mais do desporto. Quero aqui, parabéns pela iniciativa, Malamba. Obrigado, professor. Mas também a nível federativo, das federações, nós precisamos de falar mais do desporto. Precisamos de falar cada vez mais da nossa modalidade. Ninguém é dono de saber, a lâmpada, a roda, o telefone já foram inventadas há muito tempo, há muitas coisas novas, sem dúvida alguma, e aprendemos todos os dias e uns com os outros. E eu acho que o que nós precisamos é de compreender que algumas vezes também eu não tenho que ter a mesma opinião que o Malamba, mas não estou contra o Malamba. Eu quero é que a modalidade, o país, o desporto evolua. E eu sinto que na verdade falta essa vontade de falarmos sobre as coisas boas e falarmos também sobre as coisas menos boas que nos vão conduzir, sem dúvida alguma, a melhorias, sempre a melhorias. Muito obrigado, professor, com esta mensagem muito forte. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do Jogo da Vida. Continuem a seguir-nos nas redes sociais, deixem as vossas opiniões e ajudem-nos a crescer.